Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP. Estamos aqui hoje para conversar com um convidado muito especial que tem muita história para contar. E antes de chamar a presença dele, para ele se apresentar, passar a palavra para o meu colega, Maico Hag. Obrigado então, pessoal, por mais um episódio do Talk Show CDL SAP com o Matheus, onde a gente vai entrevistar então hoje o Ademir Deitos, nosso presidente. E então quero já começar pedindo para te apresentar, Ademir, falar um pouquinho de ti. Obrigado pelo convite. É uma satisfação sempre poder estar aqui e prestar aí alguns esclarecimentos então a respeito do Ademir. Pois então, me chamo Ademir Deitos, sou casado com a dona Luciana, tenho 2 filhos, sou natural de Três Passos, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, e sou em Sapiranga desde 1986. E desde então, estamos aí trabalhando na cidade, se desenvolvendo, ajudando. Muito bom. E é isso aí. Então tá, Ademir, vamos lá. A gente quer saber assim, um pouquinho, Um pouquinho não, porque eu sei que tem um monte de história para contar, mas eu acho que no período que a gente tem aqui, no tempo que a gente tem, tu consegue contar um pouquinho, resumir um pouquinho da tua vida. Em que momento tu começou a empreender? Onde foi o start, assim, o momento inicial, assim, o Ademir começou a empreender? Não de fato quando tu abriu um negócio, mas quando tu pensava e tal em empreender. A gente quer saber essa parte da tua vida. Eu desde criança, meu pai foi empreendedor, quando a gente morava no interior, antes mesmo de eu nascer e logo depois que eu nasci, naquela época não existia as Tupic que tem hoje, e não existia ônibus onde a gente morava, então meu pai se chamava na época de lotação. E aí meu pai, na época, ele empreendeu com uma lotação. Começou assim, depois abriu um armazém, e assim começou, e desde pequeno a gente estava junto nesse negócio. Então acho que inconscientemente, naquele momento a gente começou a empreender, então desde muito, muito jovem. Vindo para Sapiranga, depois aí a gente foi trabalhar direto na indústria calçadista, e aí a abertura de um negócio mesmo, ele surgiu bem depois, Então, aí foi 2003, quando a gente abriu o nosso negócio, vamos dizer assim, criamos um CNPJ. E aí foi onde começou a vida empreendedora. A vida empreendedora. Mas lá atrás, quando era em Três Passos mesmo, isso, que tinha o armazém, isso. Vocês já ajudavam? Como é que funcionava essa... Na verdade, a gente era muito criança na época, então a gente ficou com o armazém ali até mais ou menos eu tinha uns 9 anos por aí. Mas a gente ajudava, servia, e naquela época os armazéns vendiam de tudo, Vendia remédio. Então o que tu imaginar tinha. O armazém era uma farmácia, Na verdade tinha de tudo. A gente negociava os secos e molhados. E no interior, e era tudo muito, na época, era tudo muito no caderno, então o agricultor ele só tinha dinheiro uma vez por ano, que era na época da safra. Então tu vendia num ano para receber no outro. Era assim, é diferente de hoje um cartão de crédito que der 30 dias, e tal. Naquela época não, naquela época era... E aí se buscava recurso na época para conseguir financiar os clientes. Então, foi assim. Aí até teve uma dessas ocasiões que a gente teve um problema sério, que aí foi onde meu pai quebrou o negócio dele, que justamente por causa disso. Porque vendia de um ano para receber no outro, teve um ano que deu um problema com a colheita, lá o pessoal não conseguiu colher nada e a gente acabou que quebrou, e meu pai teve que vender tudo que tinha conquistado na época para conseguir sanar as dívidas. E não conseguiu sanar tudo, então ficou um bom tempo depois, a gente ficou trabalhando para conseguir pagar isso. E Ademir, qual foi o gatilho lá para sair de lá, dessa cidade, e vir morar aqui para Sapiranga, então? Na verdade, a nossa família, eu, meu pai e a minha mãe, e eu tenho mais 3 irmãos. E na época a gente era criança, então, e morava no interior, trabalhava na lavoura.
Então, o meu pai, ele tinha sofrido um acidente e aí ele não podia fazer muito esforço físico. E na lavoura é esforço físico puro, né? Bah. Então não tinha como. Então era eu que era um pouquinho maior e a minha mãe. E aí o sustento estava difícil. Então a gente estava passando uma certa dificuldade. E aí, como eu já tinha morando aqui em Sapiranga, um irmão da minha mãe e uma irmã da minha mãe morando aqui. E aí o meu nono, que é o pai da minha mãe, um dia foi lá em casa e disse, olha, quem sabe vocês, falou com meu pai e minha mãe, quem sabe vocês pegam as crianças, os guris já estão quase na idade de trabalhar na indústria, eu tinha 11 anos já na época. E aí ele disse, olha, com 12 anos já consegue assinar carteira, já consegue trabalhar, vocês vão para lá, porque lá a gente estava passando necessidade. E aí foi onde meu pai tomou a iniciativa, até eu disse, foi um ato de coragem bastante forte dele, porque saiu lá do interior, querendo ou não, lá a gente tinha algumas coisas. Uhum. E pegou os 4 filhos, na época ele tinha 36 anos. Os 4 filhos e a minha mãe e viemos pra cá com a cara e a coragem. Na época sem... Chegaram em Sapiranga sem ter... Chegamos aqui com a cara e a coragem, pagando aluguel. Me lembro que na época a gente tinha, meu pai e a minha mãe, eles tinham muito medo da gente vir pra cá e passar fome. Sim. Então, quando a gente veio, que veio a mudança, nós trouxemos comida para alimentar o mundo, né? O que deu para trazer, a gente trouxe de coisa. E aí acabou que muita coisa a gente teve que distribuir para os vizinhos, porque estraga, né? Estraga. Sim. Então a gente trouxe bastante coisa, mas logo nos primeiros meses, meu pai e minha mãe chegaram aqui e uma semana depois já estavam trabalhando. E foi uma época bem difícil também, porque eles começaram a trabalhar, eles estavam 15 dias trabalhando, deu a greve de 86. E aí eles tiveram que ficar em casa, não conseguiam vir trabalhar, eles estavam com medo de perder o emprego na época e tal. Mas aí voltaram a trabalhar e deu tudo certo. E eu logo com 11 anos também comecei a trabalhar num ateliê. Na época eu tinha feito lá onde a gente morava até a 5ª série. E aí não tinha como estudar em outra localidade, porque não tinha ônibus. Não tinha como ir. E aí, então, fiz a 5ª série. Aí vim para Sapiranga com 11 anos, 5ª série. E aí, como eu não estava estudando, fui trabalhar em ateliê. E aí, logo no 2º ano que a gente estava aqui, eles colocaram a 6ª série na escola Rubaldo, lá na Vila São Paulo. E a gente morava lá e eu comecei a estudar lá. Aí, já tinha 13 anos, fui fazer a 6ª série. E aí, trabalhava de dia, na Paquetá. E estudava de noite. Foi assim. Mais ou menos isso. A Paquetá sempre aparece, nas histórias. Né? As nossas histórias. Foram 23 anos. 23 anos. Comecei com 12 na Paquetá e saí com 35 anos de trabalho. É uma grande jornada, né? Uma escola, foi uma faculdade da vida. Uma faculdade da vida real, né? Isso aí. A jornada empreendedora, né? A CLT, quando tu vê o mercado de trabalho, né? Como era, como tá hoje, tu acredita, Ademir, empreender na tua vida veio por vontade, necessidade, sonho? Como é que tu vê assim a tua jornada empresarial hoje, né? Na verdade, quando a gente abriu o negócio lá em 2013, a gente abriu ele que meio que quase que não acreditando muito. Eu, num primeiro momento, eu continuei trabalhando na indústria. Trabalhei na indústria, a gente abriu a nossa loja em 2003. E eu continuei trabalhando na indústria até 2010. Então, 7 anos depois que eu criei coragem de sair da indústria para vir pro negócio. Porque ele começou muito pequeno, era um negócio muito pequeno. Sim. E aí, na época, a gente já tinha um salário, vamos dizer assim, um pouquinho melhor. E aí, a gente tinha medo de sair de lá e vir e não dar certo. Então, pelo menos aquele estava garantido, né? Então, a gente trabalhava dessa forma. E aí, quando eu realmente resolvi sair em 2010, que vim para dentro do negócio, aí foi quase que uma necessidade, assim. Porque o negócio não estava bem. E eu, como pessoa, também não estava bem naquele momento. Porque eu me dedicava demais no trabalho. Sim. E aí eu estava adoecendo com isso. Então tinha na época meu filho pequeno e tal. Então foi um momento assim bem... Eu tinha que parar, tinha que sair, tinha que dar um tempo. E aí vim para dentro do negócio. Na época saí, vendi tudo que eu tinha conquistado até ali e injetei o dinheiro no negócio agora. Vamos fazer esse negócio dar certo.
Porque até então ele não tinha dado certo, até 2010. E aí eu via todos os colegas de loja se dando bem e tal, e a gente não... Eu digo, não, se nós se dedicar vai dar certo também. E foi onde a gente veio e foi com a cara e a coragem. Conta mais sobre isso aí. Como assim, vendi tudo? Vendi tudo, porque quando eu falo vendi tudo, vendi tudo. Vendi Literalmente. casa, vendi carro, vendi terreno. O que eu tinha conquistado até ali, injetei todo o dinheiro. E ainda faltou dinheiro. Pra botar a casa para em ordem, colocar a casa em ordem. Então a gente tinha em 2010, a gente teve a crise de 2008. Então, e a gente como empresa não tinha se achado ainda, nós não tínhamos o nosso público. Então isso é uma coisa que é bastante importante, né? A gente saber para quem a gente quer vender. E ter o produto que atende essa pessoa que a gente quer vender. E naquela época a gente estava tudo errado. A gente estava com uma loja querendo atender um público, com um produto para atender outro, e aí tu não conseguia atender nenhum dos dois. E em que momento tu percebeu isso assim? Vocês como negócio perceberam que a gente precisa nichar então nesse público aqui? Foi no momento que eu saí da empresa e vim para dentro da... Foco. Eu botei foco no negócio. Passou E a aí o que prestar atenção. aconteceu naquele momento? Tipo assim, nós tínhamos uma loja com uma cara de loja com um produto melhor, de valor agregado, e dentro da loja nós tínhamos produto popular, produto muito econômico. Aí o que aconteceu? Aí o cliente que queria comprar o produto econômico, ele vinha na nossa loja, e aí a gente era mais caro que os Magazine, que os Brick. Ah, sim. A gente era mais caro. Aí ele não comprava de nós porque nós era mais caro. Ia comprar no Brick. E o cliente que queria um produto melhor, ele vinha para dentro da nossa empresa e olhava os produtos e não era aquilo que ele queria algo melhor. Então a gente conseguiu perceber isso e aí a gente começou a mudar. E a cara da Redlar, na época que a gente entrou, a gente é fundador da Redlar, nós fundamos a Redlar em 2005. E a cara da Redlar era bem isso, trabalhava muito com produto popular. E aí, desde aquela época, eu levei para dentro da rede, igual a gente vai ter que ir para um outro caminho, porque o produto popular não vai dar mais. E o foco da rede toda era produto popular. Produto popular. Ela nasceu como produtos populares. É que o que aconteceu? Se nós pegarmos e olharmos o negócio, o meu negócio até 2010, quando eu comparo para magazines e coisa assim, o foco dos magazines na época o que era? Vender eletrodoméstico. Eles não queriam vender móveis, eles queriam vender eletrodoméstico. O que aconteceu? Saturou o eletrodoméstico em 2010 e eles tiveram que buscar outras coisas. E aí eles entraram para móveis com mais força. E aí quando eles entraram com móveis com mais força, daí acabou nos prejudicando. Porque nós éramos lojas exclusivas de móveis. Então acabou nos prejudicando. E aí foi aonde a gente foi construindo e chegando num momento assim, de pegar e colocar a Redlar num patamar de atendimento, um patamar de cliente um pouco diferenciado. Que aquele produto que ele não é nem o produto A, mas não é o produto C. Ele é aquele produto que está ali no meio, ali, que vai atender esse nicho de mercado. E aos pouquinhos a gente foi construindo isso dentro da Redlar e hoje praticamente todas as lojas da rede são focadas nesse nicho de mercado por uma questão de sobrevivência. Porque no popular não tem como e no AA também tu não consegue trabalhar. Então, é isso aí. O produto classe A é um produto que realmente atende um público extremamente específico, né? E a visão de mercado e negócio trazendo para a própria vida, né? Como é importante a gente ter clareza, primeiro, de onde a gente está, né? Reconhecer e aceitar onde está. E daí, por consequência, e agora aonde eu quero chegar. Isso passa pela vida profissional e a vida pessoal mesmo, né? Com certeza. A jornada de entender o mercado, educar o mercado, o quanto a gente realmente acredita em valores, propósito, porque quando tu passa a focar no teu negócio, tu começa a olhar a importância de realmente fazer parte de uma rede maior. Sim. E a tua visão acabou influenciando a visão da rede toda, né? Sim. Então, fazendo um collab aqui entre todas as informações, né? Não por acaso hoje tu está como presidente da CDL, que é justamente uma entidade de classe, né? Um trabalho voluntário para conseguir educar o mercado. Ao longo dos anos, como é que você vê essa jornada do Ademir, focando justamente a visão do empreendedor, do empresário, pai de família, e o quanto precisa se doar, dividir as agendas, né? Achei interessante, né? 7 anos tu se dividiu entre a Paquetá
e a loja. A loja. Depois, na loja, tu foi se dividir entre outras coisas para conseguir educar o mercado, educar a loja. Na verdade, lá no início, lá em 2003, eu atendi os representantes de noite. Depois depois da empresa. Então, eu trabalhava na Paquetá durante o dia. E isso foi alguns tempos. Depois eu não consegui conciliar mais. E nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, assim, eu estava bem afastado da loja, porque chegava o final de semana, realmente eu estava ficando doente, eu não queria saber de nada. Então, foi bem complicado. Mas em 2010 eu vim para a loja e logo entrei para dentro, daí fui participar da Redlar. Então eu sempre brinco que ali também foi uma escola muito grande, porque eu entrei sem saber nada de imóveis lá em 2010 dentro da rede. E aí lá trocando ideia com lojistas e loja de 50 anos, loja de segunda geração. Hoje nós temos loja da Redlar com terceira geração já tocando. Então a gente aprendeu muito. E logo no segundo ano que eu estava lá, eu entrei para a diretoria da Redlar. Fiquei 4 anos como tesoureiro da rede. Depois fiquei 6 anos presidente da rede. E agora já fazem mais 4 anos que eu estou, 5 anos que eu estou de conselheiro. Sou conselheiro da diretoria, sou um convidado especial hoje lá, então toda reunião de diretoria eu participo. E porque veio as pessoas mais jovens. Hoje, a diretoria hoje, toda ela é formada de segunda geração. Olha só. E aí eu sou um dos lá da primeira geração, lá do início dos fundadores. Então isso me tem como conselheiro para muitas coisas. Então a gente acaba participando. Mas foi um desafio, né? Tu poder conciliar isso tudo. Então eu estava na Redlar e aí um dia conversando com um consultor eu disse, eu sinto tipo um vazio, parece que eu tinha que fazer algo mais pela sociedade e tal. Daí ele disse, olha Ademir, tu é um cara que é muito fechado, tu não dá abertura para isso. Eu disse, como assim não dá abertura? Eu disse, não, tu não te abre, tu tem que dar abertura para isso aí. E aí, conversando com ele e tal, foi, cara, naquele mesmo ano, eu recebi convite para participar de 3 entidades. Naquele mesmo ano, eu recebi convite para participar da CDL, recebi convite para participar do Rotary e recebi convite para participar do Concepro. Naquele mesmo ano. E aí eu, não tinha nada, né? Agora vim todo de uma vez só, mas aceitei tudo. E aí estamos aí. Então hoje continuo no Rotary Club, continuo no Concept, eu estou aqui dentro da CDF, estamos aqui. E sempre como voluntário, né? Então eu sentia uma falta disso, era um preenchimento, uma lacuna que tinha de fazer algo em prol das outras pessoas. E aí como voluntariado para mim entrou assim como entrou como uma luva e aí acabou preenchendo um espaço ali, algo que a gente sentia então que precisava. E um pouco é por isso também que a gente está aí, tá sempre galgando novos desafios. Que é um lugar, né, onde a gente, tu estava falando antes de escola, né, Ademir, que a rede foi uma escola, né, enfim, aqui é uma escola, né, que não é só, a escola não é um lugar só onde é que a gente aprende, né, mas onde a gente também ensina, né. Compartilha muito, né, tem muita troca, né, a gente faz isso muito aqui no CDL, né, na diretoria propriamente que a gente participa, né, enfim, então agrega muito, né, agregamos todos, né, todos da diretoria agregamos muito, né, e dentre isso, assim, eu queria entender um pouco sobre questão de medo. Hoje, na vida pessoal, a gente como empreendedor, né, a gente tem vários receios, né? Vou chamar de medo, receio, enfim, né? Qual é o maior receio ou medo que tu tem hoje como Ademir Deitos? Empresário, presidente, pai, marido? Na verdade, a gente tem medo de muita coisa, né? Mas a gente não pensa para parar. Exato. Para pensar nesses medos. Mas eu acho que um dos medos que a gente sente é de que se em algum momento tu tiver que regredir em algumas coisas. Então acho que esse é um dos medos, então, que a gente sempre trabalha para tentar estar progredindo, né? Sempre buscando a progressão, sempre querendo mais, crescer.
E aí, e a questão também hoje, um pouco do medo que a gente tem é do mundo, de como ele tá formado hoje, né? Tem filho adolescente, tem uma filha já um pouco adolescente há um pouco mais tempo. Os dois estão comigo, ainda estão em casa e tal. Minha filha saiu por um tempo, agora retornou. Então a gente tem um pouco de receio, vamos dizer assim, medo desse mundo lá fora, né? De como, que rumo as coisas estão tomando. E a gente foi educado de uma maneira, assim, da nossa família, uma família, quando eu falo família, meu pai, a minha mãe e meus irmãos, a gente é muito unido, é junto, é família mesmo. Então, e aí tu olha para fora e vê as coisas acontecendo, isso te deixa um pouquinho preocupado com as próximas gerações, espero que Deus me abençoe com netos, não sei se vou ter ou não, mas pensando nos netos, o que é que vai... Então esse é um pouquinho de medo que a gente tem. No mais, eu acho que a gente tendo um pouco de... Se tiver que regredir em algum momento, eu acho que a gente tem coragem e força. Ajusta. E a gente vai e faz de novo. Mas eu acho que é basicamente isso aí. Legal isso que tu diz, coragem e força, né? Coragem e força a gente não pede para Deus, né? Sim, a gente tem que ter, né? Tem que a gente enfrentar. tem que ter, enfrentar e, né, seguir em frente. Quando eu saí em 2010, assim, eu tinha 35 anos, e aí eu tive que dar um tiro na lua, vamos dizer assim, eu logo lembrei do meu pai, na época que ele com 36, ele tomou a coragem de fazer, porque tu, tipo assim, tu tem uma casa, aí tu vende a casa para ir morar de aluguel. Aí tu tem um carro, daí tu compra uma moto uma motinha, eu nem carteira de moto não tenho, mas a Luciana tem. Para não ficar totalmente de a pé. E aí tu vende todos os teus bens praticamente que tu adquiriu até ali, para colocar tudo num negócio, vai ter que dar certo. E aí, mas foi muito gratificante, a gente conseguiu recuperar depois tudo aquilo que a gente vendeu, mas são momentos que a gente tem que tomar certas decisões, né? E isso toda hora aparece, né? Decisões que tu tem que tomar. Vou emendar aqui, né? Vai. E aí, falando dessas questões todas, eu sei que tem a parte antes, né? A parte lá da tua infância e a parte agora de empreendedor já, né? Qual desses momentos, eu sei que são momentos diferentes, mas tu considerou o mais desafiador de todos, né? Porque tu tinha um suporte do pai, toda aquela questão. Sim. Agora, obviamente, tu teve que agir, né, com os teus próprios conhecimentos ali. O que tu diz até? Talvez nem sejam esses, talvez seja outro, Ademir, né? Mas eu vou dizer assim, eu acho que não tem nada mais desafiador do que ser empreendedor. Esse é o ponto. Esse aí é um negócio que eu vou dizer assim, do dia a dia, né? É um desafio. Tem muita gente para atrapalhar, né? É que as regras do jogo mudam, né? Mudam muito. Então tem muita gente para atrapalhar se a gente conseguisse a trabalhar um pouco mais tranquilo na questão do não atrapalho. Eu imagino que as coisas seriam um pouco melhores. Então hoje são vários desafios. Tem colaboradores, no nosso caso a família trabalhando junto. Então tem muitos desafios, tu conseguir conciliar isso tudo, né? Então hoje trabalha eu, a Luciana, o Pedro e a Jéssica, somos 4 trabalhando junto. Então isso é bem desafiador. Até que momento é o pai, até que momento é o Ademir, líder da equipe, até quando o Ademir líder em casa. Então... Mas a gente tem superado isso. Acredito que com a ajuda da Luciana me dá um suporte bastante grande nessa questão. E aí, quando eu pergunto para ela alguma coisa, ela só me diz, se é o que tu quer, eu tô junto. Aí, ó. E aí, olha só. Então é mais ou menos por aí. Que parceria, hein? Essa parceria vale ouro. Vale. A parte... vida, carreira, empresa, negócios, né, daí traz para a empresa familiar, né, o desafio de conseguir realmente conciliar tantas áreas de uma vida no mesmo local, né? E essa visão empreendedora que tu traz, pensando com tudo que tu sabe hoje, qual seria o teu conselho para quem está pensando ou
já começou a empreender, olhando todo esse cenário e a tua experiência, né? Sim. A gente precisa de empreendedores, né? Concordo. E cada vez mais eu acho que nós aqui, um estado como o Rio Grande do Sul, é uma veia empreendedora muito forte. Mas estudar bem aquilo que quer fazer, eu acho, pegar e... Hoje, eu vou dizer assim, hoje eu teria um pouco mais de dificuldade para conseguir abrir um negócio. O meu negócio hoje seria um pouco diferente do que lá atrás. Lá atrás a gente foi com a cara e a coragem. Então hoje tem muitos desafios. Então tem os desafios hoje que a gente enfrenta no dia a dia, que mão de obra. Vou empreender em que sentido? Vou precisar de muita mão de obra. Isso é um desafio bastante grande. As novas gerações, então, hoje não querem outros tipos de trabalho, não é como era lá no passado, que o serviço mudou, né? Mudou muito. Então, tem que estudar muito bem aquilo que quer fazer, ter as definições, ter projetos bem desenhados para não se frustrar. Apesar de que a pessoa que tem a veia empreendedora, mesmo se no primeiro não dá certo, ela vai para o segundo, vai para o terceiro, até que uma hora ela acerta. E acaba que dá certo. Mas se tu estudar, te aconselhar, te ir atrás realmente daquilo que tu quer, eu acho que seria hoje um conselho assim de pensar bem e tal, ir atrás e tentar se informar bem daquilo que deseja fazer para frente. Mas se tem vontade, determinação, é difícil de dar errado. Dentro de tudo que tu traz as informações, né? O como é importante escolher o que quer, né? Não é eu vou empreender e vou ver o que fazer, o que aparecer. Não, tem que realmente gostar de algo e estudar sobre aquilo. Né? O foco, de novo, né? Tanto a gente fala, como é importante quando tu saiu da Paquetá e focou na loja, a loja deu certo. Eu quero empreender, o quê? Acha alguma coisa que tu vai gostar de focar. Porque tu vai ter que estudar muito naquele nicho específico para ter resultado. E colaborando na visão, né? De modo geral, a gente vê muito, eu vou fazer alguma coisa. Tenho muita coisa legal para fazer. Tá, escolhe uma. Foca numa. A dificuldade, múltipla escolha, né? São tantas opções, tantas tecnologias que a gente fala. O serviço mudou, por quê? Porque a tecnologia mudou. Hoje a tecnologia faz muita coisa que quando tu começou não tinha essa tecnologia. Hoje tu consegue realmente direcionar, né? Uma pessoa munida da tecnologia certa, toca um negócio, entre aspas, sozinha. Depende do tipo de negócio, depende do tipo de serviço. Então, a mão de obra para criar um negócio diferente, né? Hoje, 2025, a pessoa tem que pensar bem, né? Vou empreender em quê? Não adianta empreender em algo do passado. Tem que olhar qual é o mercado futuro disso. Hoje é muito mais estratégico do que mão de obra mesmo, do que botar a mão na massa. Então, é essa questão aí. Eu tenho meu filho, o Pedro tem 17 anos, e ele toda hora, papai, eu quero fazer isso daqui a pouquinho. Papai, aquilo. E aí ele quer empreender, quer fazer, quer ter um negócio dele, quer ser independente. Mas com 17 anos ele ainda não sabe realmente o que ele quer. Então toda hora ele quer uma coisa. Então, e é assim. Então as pessoas realmente não sabem. Ao mesmo tempo que querem independência financeira, não sabem o que fazer para conseguir chegar lá. E a gente aconselha daquilo que a gente pode, aquilo que a gente sabe. E por enquanto vocês estão trabalhando comigo. Diz eles que querem ser os sucessores. Eu sempre digo com eles, existe uma diferença muito grande entre herdeiro e sucessor, né? Então vocês vão ter que demonstrar que realmente vocês querem ser sucessor. Porque tocar uma empresa não é, vou a hora que eu quero, abro a hora que eu quero, fecho a hora que eu quero. Não é bem assim, tem que ter determinação, tem que ter vontade para conseguir. Então acho que é mais nessa... E dentro disso, Ademir, olhando o que tu já viveu, todos esses percalços, né, tanto pessoais quanto profissionais, trabalhar com família, que a maioria das empresas no Brasil são familiares, né? É um desafio muito grande, diário, com certeza, mas teria, com certeza, alguma coisa que tu teria feito de diferente, né? Nesse processo todo. Algo tu teria possivelmente feito diferente. Tu lembra de algo específico assim que tu poderia fazer de diferente dentro do teu negócio? Seja ter saído antes, daqui a pouco, da empresa, enfim, como um todo, assim.
Eu imagino que se eu tivesse saído antes, vamos dizer assim, se eu tivesse saído lá 4, 5 anos antes, hoje eu estaria bem melhor. Então vai dizer, Ademir, você se arrepende de ter saído só em 2010, não ter saído... Não me arrependo, porque a gente nunca sabe, né? Sim. O que teria acontecido diferente? Não tem como Porque se eu tivesse daqui a pouco implantado essa minha estratégia que eu implantei em 2010, se eu tivesse implantado em 2006, por exemplo, pode ser que não tinha dado certo. Sim. Então a gente não sabe, eu acho que eu consegui rápido, né? fazer essa questão, fazer esse ajuste, assim, ó, tanto no público a ser atendido, quanto nos itens que a gente vendia. Na época, eu acho que eu fiz ele bem no momento certo. Foi bem no momento assim que a gente... que o mercado mudou. Então, se nós pegarmos e olharmos um pouquinho para trás, eu sempre analiso isso com meus colegas e tal, até 2012, por aí, bastava tu ter o produto. Se tu tinha o produto, tinha para entregar e um preço justo, tu vendia. Não precisava nem ser um produto Não precisava ser um vendedor. É um preço justo, né? Eu sempre dizia que, na verdade, nós não tínhamos vendedores dentro das lojas, nós tínhamos atendentes, tiradores de pedidos. Porque o cliente chegava... atender e vender, né? Tem gente que atende. O cliente chegava e dizia, eu quero essa poltrona e tal, e aí tu só simplesmente escrevia para ele ali, como é que tu vai fazer, e ia embora. Hoje, a partir de 2012, 2013, o mercado começou a mudar. E aí a gente saiu do momento de ser comprado para um momento que a gente tem que vender. E hoje a gente precisa de vendedores. E aí realmente precisa de vendedores. Tu tem que vender. Tu tem que tirar o cliente de dentro da casa dele, convencer ele a vir até a tua loja, entregar o produto certo, oferecer, vamos dizer assim, solucionar a dor que ele está sentindo, entregar o produto. Então, hoje é totalmente diferente do que era lá atrás. E concorrendo, né, entre aspas, com o mercado global, né, que é por causa do smartphone, né? O computador de bolso, ele aproximou, fazer uma piadinha de velho agora, antigamente, cara, tinha que ligar o computador, conectar discado na internet. Agora a gente está sempre online. É sempre muito online. Fácil tu tirar uma dúvida, né? Tu tira o telefone do bolso, ele já está online. Não é, agora eu vou conectar na internet. Não, tu já está conectado. Hoje... Tu clica... Hoje nós temos dentro, a gente reduziu um vendedor em cada loja, vendedor atendente mesmo. Sim. Mas hoje nós temos uma outra pessoa que só responde WhatsApp. Mudou a função. Mudou a função. Então esse do WhatsApp hoje ele não precisa ser um vendedor mesmo, mas ele tem que estar ali, tem que ter um bom atendimento. Atender bem, né? No WhatsApp para conseguir tirar as dúvidas do cliente. O trabalho dele é conseguir fazer com que o cliente venha para dentro da loja. E isso não é só no meu negócio, é no negócio de hoje todo, loja, né? De roupa, de calçado, de tudo, que tipo, os únicos que ainda mas também disputam entre si, e aí sim vai para grande mídia, propaganda e tal, é comida, né? Comida então é uma necessidade, então todo mundo em algum lugar vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Agora já o móvel, que lá em 2010, 2009 por ali, ele chegou a ser o quinto item na intenção de consumo do brasileiro. Hoje ele está, não sei se está entre os 15. Então, na época, 2010 ali, ele chegou a estar o quinto item de desejo. Nas pesquisas que se tinha, primeiro lá parecia que era comprar uma casa, depois era um carro e tal, e o quinto era E hoje não. Hoje tem muitas coisas antes que o cliente vai olhar primeiro, que naquela época não se comentava em o cara fazer turismo, viajar, tal. Hoje as experiências, hoje isso é um item que ele pegou e saiu lá do fim da fila e hoje é um dos primeiros, né? E a concorrência hoje também, hoje a nossa concorrência, que eu digo, e aí não é só com o comércio em si, apareceu muitas outras coisas hoje que está levando o dinheiro do consumidor, né? E esses são os nossos concorrentes diretos hoje, quando tu fala de bets aí. Sim. Tira o dinheiro do bolso, né? Não é o concorrente da loja de imóvel. Não. Então, as bets, o ano passado, movimentaram, se eu não me engano, eu não tenho agora, mais 1,5% do PIB.
em bets. Bah. Aí, quando eu olho para o negócio de varejo, o ano passado, perdeu 100 bi. Caiu 100 bi o varejo. O varejo como um todo. Quando eu falo varejo, aí eu falo desde de venda de bazar até de carro, de imóveis, de tudo. Então, tipo, ele tinha um valor X, o ano passado ele caiu. Isso é muita coisa. Então, eu não tenho um número específico do meu segmento, mas também teve uma queda significativa. Então, e aí para onde foi esse dinheiro? Aí, em algum lugar o pessoal gastou. E produtos que não são teu concorrente direto, né? Mas Sim. de forma indireta, a cultura mudou muito, né? Que a gente fala, a Sim. questão do eu vou correr o risco e vou apostar. Vai uma parte do dinheiro. Agora se fala muito em investir em experiência. Antes muito viam, não, viajar é rasgar dinheiro, porque tu gasta um dinheirão e tu volta sem nada. Sim. Tu não comprou um terreno, então tu só tá gastando dinheiro. Hoje, de fato, o conceito é um investimento viajar. Sim. Né? Então tu começa a dividir e o dinheiro se continua o mesmo ou diminuiu, né? Então tu concorre com muitos produtos e serviços que há anos atrás não era visto ainda como prioridade. Sim. Um recorte que eu quero comentar com vocês é a questão do movimento que teve por causa da pandemia também, né? Que daí ficar mais em casa teve um pico de investimento em conforto, né? No lar, mas de novo, por necessidade, porque não podia viajar. Sim. Tu não podia investir em experiências, então tu acabava investindo em coisas palpáveis que estavam ao teu alcance, né? Isso, o ano de 2020 para o varejo de imóveis foi um ano muito bom. Justamente por causa disso. O pessoal começou a ficar mais sentado no sofá e aí sentiu que o estofado não era tudo aquilo que... Porque antes ele praticamente não sentava, chegava mal e mal, dava uma passadinha em casa. Dava pra dizer que se tu passeava em casa, porque o trabalho... Não na pandemia ele ficou mais tempo. Nos colchões teve uma... Cara, colchão e sofá foi assim, ó, algo que vendeu muito durante a pandemia, justamente por causa disso, pela questão do conforto. As pessoas tinham que ficar em casa, então, já que eu estou em casa, vou ficar em algo confortável. Foi muito bom. Na contrapartida o varejo de moda, por exemplo, sofreu muito. O varejo de eventos, serviço e tal, sofreram muito. E isso veio depois. E tu comentaste ali na questão da experiência, nós, como varejo de imóveis, a gente sente isso muito em dezembro. O que tu escuta dos clientes? Eu vou viajar, vou sair de férias. Na volta, a gente vai ver. No passado, não. No passado, chegava dezembro, o cara queria ter uma cozinha nova, queria ter... A prioridade, né? Era isso aí. Era algo Hoje, palpável. Não. Primeiro eu vou sair de férias, vou curtir, depois eu volto e vou ver o que eu vou fazer. Inverteu, né? Se sobrar dinheiro, eu troco a cozinha. Exatamente. Antigamente era, se sobrar dinheiro, eu viajo. Se sobrar dinheiro, eu vou tirar férias. Sim. Era mais Investia no material, né? E agora naquilo que não é palpável. E falando em ciclos, né? Trazendo para a visão do varejo, comércio, o quanto a comunicação, o marketing hoje se fala muito, de novo, na transição, que tudo é sazonal, né? Vai mudar, se investe muito em experiência. E agora já se fala no luxo silencioso, porque é justamente tu ter o direito de estar offline. Não é uma coisa que tu compra, mas tipo, eu me organizei tão bem que eu posso ficar sem usar o celular, sem estar conectado. De novo, o ser humano agrega valor a coisas intangíveis. Não é algo que tu pode comprar. Né? O cara que tem um compromisso, tem que ir. Como é que eu vou ficar fora do ar, né? Online e offline? Assim como a própria experiência dos produtos de consumo. Por quê? Porque se tu quer realmente mostrar que tu tem um poder aquisitivo diferenciado e tu quer comprar um produto de valor agregado, de luxo, comprou a marca, tu parcelou. Agora, se tu pode tomar café numa cafeteria cara às 13h30 da tarde, isso é sucesso de verdade. Sim. Porque daí tu não pode parcelar. Tem coisas que... O tempo, né? Sim. O tempo, ou tu tem aquele tempo ou não. E aí a gente vê de novo uma mudança gigantesca de mercado daí do horário, né? O quanto o horário do varejo, do comércio vai mudar muito. Porque o horário nobre vai deixar de ser o final do dia, onde todo mundo sai do trabalho. O horário nobre
aí onde as pessoas estão dispostas a investir mais em experiência vai ser no meio dos turnos. De novo, onde antigamente era o pior horário, onde ninguém ia. Né? Tu vê muito comportamento atual nas academias, o quanto de novo o mercado está mudando. Exatamente. O pessoal brinca, treinou no meio da manhã, no meio da tarde, horário de herdeiro, horário de... Né? É alguém que pode estar lá e tá tranquilo. Sim. A reflexão do varejo, né, que impacta diretamente o nosso dia a dia. Mas nós também como consumidores, né, no varejo mesmo, quando a gente vai, né, a gente não quer mais que seja vendido nada para nós, né? Quando a gente, ao menos quando eu quando vou, tu deseja de fato algo, eu desejo né? algo, né? Eu quero que não é um atendimento de qualidade, é um atendimento diferenciado, né? Isso já vem pelos vídeos, por tudo aquilo que é apresentado antes pelas empresas, pelas lojas, né? De como isso está sendo proporcionado para o cliente. Então, a experiência que eu vou viver lá, então eu deixo de comprar pela internet só por comprar e vou lá para ter um atendimento diferenciado, ter uma experiência, e aí eu acabo fidelizando naquela empresa, e aí sim começa a se fazer as relações de novo, que às vezes estavam frias e eram só a compra. Né? Não, eu quero ter uma experiência dentro daquele ambiente e tal. Eu vejo que vocês fazem isso bastante, né? Com o relacionamento com a marca, né? A gente procura... Temos muito a fazer, a gente não consegue fazer nem a metade daquilo ou um terço daquilo que a gente gostaria, mas eu acredito que o caminho realmente é por aí, porque as pessoas querem ter um atendimento mais humanizado, vamos falar assim. Perfeito. Então elas querem realmente aquilo, aquele produto para ela, tanto que hoje dentro do nosso negócio a gente trabalha hoje com, eu sempre digo, olha, é muito difícil a dor do cliente que a gente não consiga sanar, porque a gente tem N possibilidades de fazer. A gente não tem tudo pronta entrega, mas se o cliente está disposto a esperar um pouquinho, a gente faz aquilo exatamente do jeito que ele quer. Tu consegue personalizar hoje. Consigo personalizar. Então, consigo fazer. A gente trabalha hoje nas linhas de projeto da casa como um todo, de todos os ambientes, ou preciso um estofado diferente. Então, preciso, o meu espaço lá cabe, eu tenho um espaço lá que tem 2 metros, mas eu quero um estofado que caiba 4 pessoas sentadas nesses 2 metros. Tu vai dar um jeito, tu vai conseguir fazer aquilo que para tentar atender o cliente de melhor maneira possível. Demora um pouco, pode demorar, mas se o cliente estiver disposto a esperar, a gente vai fazer e vai solucionar. Tem um custo? Tem um custo também. Porque uma das coisas é tu comprar aquele item de prateleira, né? Que tu chega ali e pega, isso aqui mesmo. Não. Tá pronto. Beleza, agora a personalização realmente a gente consegue fazer, mas aí de novo, a gente não consegue ter o atendimento muito rápido. E aí o atendimento que eu digo na questão de entregar o produto o mais rápido para o cliente. Mas, de novo, com tempo a gente consegue fazer e solucionar muitas coisas. É um trabalho bem desafiador, a questão do marketing, e tu conseguir realmente chegar nos clientes a cada dia mais difícil. Tu conseguir mostrar aquilo que tu faz também está cada dia mais difícil. Então, mas é um desafio do dia a dia. Então, investimento não para nunca. Aquilo que no passado nós pegávamos investindo em tabloide, em panfleto para distribuir e tal, hoje é mídia social, é Google, é o que vem pela frente, você tem que estar sempre, toda hora estudando, não pode parar nunca. Eu hoje, dentro da minha loja, eu tenho 5 consultorias me ajudando. Então, não consigo hoje atender sozinho. Sim. Tem 2 consultorias de marketing, tem consultoria financeira, tem consultoria de vendas, tem consultoria de visual merchandise. Então, tudo isso está acontecendo. Algumas contratadas por mim e outras pela que a rede me proporciona. Então, mas a gente está sempre... Nunca abri mão de nenhuma consultoria, sempre que pude. E isso também é uma das coisas importantes que eu não comentei, que lá no passado, em 2010, eu também me ancorei em algumas consultorias para conseguir entender tudo aquilo que a gente precisava fazer. Então, eu sempre digo, e consultoria sempre tem prazo de validade, né? Então,
quando tu nota que não está agregando mais, é o momento de tu partir, trocar as pessoas, vai para um outro, faz alguma outra coisa. Consultoria porque ela sempre chega opera para o projeto, né? Exatamente. Então é um período até que deu ok, tudo certo, o que tu... aí vai para outra. Então a gente está sempre nessa constância. Nunca oxigenando. Nunca fiquei um ano sem ter alguém me dando apoio em alguma coisa. E nessa visão, Ademir, de mercado, de relacionamento, que a gente falou, né? O atendimento humanizado e como a gente vem trazendo essa informação, né, ao longo dos anos de trabalho e trazendo de novo para o CPF, o Ademir, né? A tua visão de mercado, negócios. E a gente sabe, né? Tu compartilhou um pouco com a gente conversava antes nos bastidores também, o relacionamento com a cidade, com a comunidade, o quanto a gente tem essas trocas de aprendizados que num primeiro momento vem porque se faz necessário dentro do negócio, mas fica muito evidente na conversa o quanto hoje tu entende e vive todo esse propósito. E Sim. aí se traz o legado, né? O que tu realmente viu e vê de mercado, de negócios, olhando para a cidade e para o teu negócio, de fato na empresa, né? Qual é o teu maior diferencial, daí trazendo para o fator humano, para as pessoas, para a marca? O que tu acredita que é o maior diferencial, o maior ativo da jornada, né? Tudo que tu aprendeu ao longo desses anos. Vai ser muita coisa, hein? Porque tu sair de um mundo onde tu não vendia um picolé para hoje tu tá vendendo um produto que muda a vida das pessoas. Quer dizer que um mobiliário hoje de uma casa muda a vida, sonhos de pessoas que a gente... Tem aquela pessoa que sonha a vida toda, daqui a pouco, de ter uma cozinha sob medida, ter algo diferente, ter um estofado bacana para receber as visitas, uma sala de jantar para a família e tal. Isso, quando tu consegue proporcionar, é um negócio que é extraordinário. Alguns depoimentos que a gente recebe, assim, coisa de arrepiar. Mas a questão eu acho, uma busca constante que a gente tem, porque tinha... Há um tempo atrás tinha aquele ditado, né? Atende as pessoas como tu gostaria de ser atendido. Na verdade, esse ditado caiu por terra, né? Na verdade, hoje tu tem que atender as pessoas de como elas querem ser atendidas. Cada pessoa é uma pessoa, então eu gosto de ser atendido de um jeito, o Matheus gosta de ser atendido de outro e o Michael de outro. Então não é como eu, é como vocês querem ser atendidos. E esse é um desafio bastante grande, a gente vem aprendendo, vem buscando a entender isso, a gente não para de aprender nunca. Estamos a todo momento proporcionando treinamentos e buscando algo diferente para conseguir oferecer. Mas são desafios e são algo que a gente vem conquistando aos pouquinhos, mas é aquela velha história, né? Quando tu aprende, as respostas vêm e mudam as perguntas. Então isso é uma constância, assim. E de novo, né? Desafio diário, então tu não consegue dizer o que é que faz a diferença, o que é o diferente. Não tem uma coisa... Eu achei muito interessante, Ademir, que desde que a gente começou a entrevista, em nenhum momento tu disse eu. Sim. Tu sempre disse a gente, porque a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Nem na entidade, nem na vida, né? A gente faz as coisas juntos, né? A gente precisa de pessoas, né? Para justamente poder fazer as coisas acontecerem. O coletivo, né? Como é forte, como é forte na tua vida a questão do coletivo. Sim. Por isso que faz parte de 3 entidades, 3 inclusive, entidades. né? Já aceitou de uma vez só. Não, na verdade tem mais coisas, né? Ainda nem comentei as outras partes. Tem outras coisas também. Então, que a gente, além da Rede Lar, hoje também tem uma... eu faço parte da diretoria da Rede Brasil, que é uma rede de... É uma federação, na verdade, onde ela tem 5 redes de cooperação abaixo desse guarda-chuva. E aí eu faço parte dessa diretoria também. E a gente está bem distribuído, assim, tem Bahia, Minas Gerais... Rede Brasil mesmo, bem espalhado. Santa Catarina, Paraná, estamos em 6 estados. E aí, mas as grandes, hoje basicamente, praticamente tudo é online, né? A gente se encontra uma vez por ano, nas feiras, em algum lugar. Mas também tem esse trabalho também que a gente faz, que aí não trabalho só para os lojistas da nossa rede, sim. São praticamente 300 lojas hoje desse grupo.
e a gente faz um voluntariado para todo mundo. De novo, né? Sempre no voluntário, nunca algo específico ou remunerado de alguma forma. Na Redilar também hoje eu sou o coordenador da equipe de negociação. Então, os produtos que hoje são negociados na Redilar, todos, se não o produto específico, mas o fornecedor específico, passa por mim. Passa por ti, né? Então, tem bastante trabalho. Isso é bem... de vez em quando me pergunto, quando tu vive e tal. Eu acho bem... na minha vida, eu aprendi, eu acho, a paquetar e o passado me ensinou a... Não sou um cara totalmente organizado, mas tento, de certa forma, me manter o mínimo organizado possível para conseguir conciliar. As lojas hoje, elas estão, vamos dizer assim, estão em boas mãos, então eu posso me dar o luxo de assumir algumas coisas que eu tenho retaguarda, tenho quem consegue me ajudar. A visão do coletivo, acho que é fantástica, né? Porque tu não tem... Eu trazendo uma leitura agora, né? Essa questão, onde está o bom líder? Quando não tem medo que alguém ocupe a cadeira. Porque tu vai para a próxima. Eu posso me dar o luxo. Na verdade, é muito trabalho que foi plantado e hoje sim, tu pode te dar o luxo de sair das lojas e as lojas continuarem produzindo. Mas então, tu trocou de cadeira, né? Tu não parou de trabalhar, pelo contrário, o trabalho só aumentou. O desafio. Mas a visão do todo que é o que o traz, o coletivo, né? Porque não é o eu, né? É o nós para ir mais longe. Isso a gente foi aprendendo, né? Porque se tu me perguntar, 2010, quando eu vim para dentro da empresa, eu era extremamente... era tudo comigo. Não, eu resolvo. Eu era tudo... Então, hoje, eu dificilmente cai alguma coisa assim que eu tenho que resolver. Então, mas isso passa por segurança, né, porque quando a gente consegue entender isso, né, a gente obviamente tá mais maduro, tá mais seguro de si, né, porque a gente não pode, como dizem, não pode delargar, né, a gente tem que delegar. Obviamente que vai ficar acompanhando, né, todo, né, sei que tu acompanha a parte financeira, todas as partes. Da parte financeira ainda eu não consegui abrir mão, então a parte financeira, isso contigo. Tudo passa por mim. As contas a pagar, isso aí então essa parte tá comigo, isso aí a gente, quando sai uns dias se programa e tal, mas hoje disso ainda tá comigo, o restante já, hoje as compras, vamos dizer assim, as compras tá praticamente eu que compro, eu que negocio, então essa parte da negociação em si ainda é comigo, mas essas negociações são algo que tu não negocia produto específico, né? Quando tu senta com o fornecedor, tu senta acerta as condições e o que vem ali para frente é só as condições sendo acertadas, o resto vai embora. Então, já está combinado. E assim, Ademir, vamos lá, né? Se encaminhando para os finalmente aí. Gostaria que tu deixasse um conselho, né, Matheus? Um conselho para quem está empreendendo, né? O que tu gostaria de deixar de conselho, assim, em geral, que tu acha importante? Eu acho que se na vida a gente tem um sonho, acredito que tu não deve desistir. Tem que batalhar para chegar lá. E eu, no decorrer da minha vida, assim, quando os momentos que eu coloquei objetivos, agora eu quero conquistar isso, agora eu quero conquistar aquilo, agora eu quero... Sempre a gente batalhou e chegamos lá e a gente conseguiu. Alguns atrasaram um pouquinho, outros nem tanto, outros vieram antes do que a gente esperava, mas não desistir. Eu acho que se tu batalhar, se tu pegar e acordar todo dia pensando que é aquilo que tu quer e trabalhar, as coisas não vêm do céu, né? E eu sempre digo também, né, tu tem que ser otimista, porque o universo conspira ao nosso favor. Então, se tu tiver isso, se tu realmente querer, de uma forma ou de outra, vai conseguir. E não desista dos sonhos jamais. Se tem um sonho, vai fundo que vai dar certo. Muito, muito bem respondido, que já respondeu a minha, né? Eu ia justamente questionar, né? Qual é a tua maior motivação para continuar, dando conta das agendas, das negociações, das viagens, e tu respondeu, né? Os sonhos, o quanto... Sim. Na verdade, meu objetivo lá atrás era esse. Era poder chegar, vamos dizer assim,
ultrapassei os 50 agora, então já sou um jovem um pouco há mais tempo, né? Só. É poder chegar nesse momento da vida, tu ter uma família bem consolidada, tu poder ajudar outras pessoas, tu poder viajar de vez em quando, tu poder fazer uma pescaria, que é dos meus hobbies, uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E então isso tudo lá atrás era, bom, quando chegar lá na frente e tal, as coisas vão... E isso está acontecendo. Então eu estou vivendo esse momento agora. Tu vai perguntar assim, pá, Ademir, e agora qual é que é o próximo objetivo? O que tu tem de... Eu já consegui muita coisa, vou dizer assim, se me perguntasse lá, quando eu saí da Paquetá, se quando eu chegasse em 50 anos eu iria estar onde eu estou hoje, eu ia dizer, jamais imaginava. Não ia imaginar naquele momento. As coisas foram, com o passar do tempo, elas foram melhorando e foi dando possibilidades e as coisas foram acontecendo. Então, eu estou vivendo um momento, sim, eu acho muito bom. É uma transformação, né, de vida e mercado. Acho que Às vezes a gente está vivendo o sonho e nem sabe, né? Exatamente. Quando a gente falou em outros momentos também, né? A gente não para pensar. A gente vai vivendo, e a gente às vezes está vivendo o sonho que a gente queria lá atrás, ou nem tinha idealizado. Nem ainda, sonhava né? com nem isso. sonhava. Não sonhava. Então, porque eu acho que é de pequenos passos que as coisas vão acontecendo. E eu acredito muito assim que pessoas que realmente se movem por propósito, pensando em legado, o quanto o trabalho voluntário tem muito essa veia, né? Tu educa o mercado como um todo, até o teu concorrente. Sim. Porque se o teu concorrente te ajudar a educar o mercado, de alguma forma, todo mundo vai vender mais. O problema de fato, é concorrer com um concorrente ruim, né? Que queima o mercado. Essa visão do coletivo, do trabalho voluntário, de poder levar esse propósito, deixar legado, que eu acredito que nós três estamos muito alinhados com isso, né? Que as perguntas que fazem, mas quando que tu vive? É que a gente vive tão bem enquanto está trabalhando. Não é uma coisa ou outra. A gente está aprendendo, está ensinando. Todo dia a gente pode aprender, pode ensinar. E que bom de vez em quando viajar, tirar férias. Mas não é porque a gente não está de férias que a gente não está aproveitando a vida. Ou comparando o teu estilo de vida dentro da Paquetá e teu estilo de vida dentro da Redilar. Sim. São duas vidas, dois mundos, né? São dois mundos totalmente diferentes, tanto que nos primeiros tempos que eu estava dentro da loja, o pessoal, e aí, Ademir, como é que tá? Qual é que é a diferença? Eu só dizia assim, ó, eu tô de férias. É aí, ó a resposta. Porque era totalmente diferente, então eu estava vivendo um outro momento. Não tem problemas? Tem problemas. Só que hoje o negócio está na minha mão e eu consigo resolver. É diferente. Então, assim, vamos dizer que 99,9% do que surge a gente consegue resolver. Está na nossa mão para resolver. Quando a gente trabalhava lá, não. Estava na mão de outros. E aí tu não conseguia, tu tinha que responder e tu não conseguia resolver. Aí era... Isso, na época, me machucava muito de tu não conseguir. Realmente, tu tinha vontade de solucionar, mas tu tinha outras pessoas que tinham também ter vontade. E aí as coisas não aconteciam. Travava. Mas travar. Mas aquele negócio, eu acho que a pessoa primeiro tem que estar feliz naquilo que está fazendo, né? Aí eu estou vivendo um momento assim que eu sou feliz naquilo que eu faço, tanto na minha empresa, quanto aqui na CDL, quanto no Rotary, quanto nas outras entidades que eu participo. Então, para mim, vamos dizer assim, se lá atrás me dissesse assim, o que mais eu acho que é mais ou menos isso que eu estou vivendo hoje. Então para mim tá muito bom. Deu check, mas não tô parado, hein? Tô sempre buscando alguma coisa, porque isso quando as pessoas acham que tá tudo bem, as coisas começam a... Não, a gente tá sempre galgando coisas novas. Desafios, sempre buscando novos desafios. Isso a gente percebe, que tu não tá parado. Literalmente, a agenda não para, né? Os movimentos. E como então, na última pergunta, Ademir, assim, na conclusão, sabendo tudo que tu sabe hoje, um conselho para ti mesmo quando tu começou a empreender? Se tu tivesse a oportunidade de conversar contigo hoje, olha aí, Ademir. Lá em 2003, eu acho que essa questão da ajuda, eu teria me apoiado um pouco mais. Eu acho que eu resisti um pouquinho na questão de... Porque a gente não sabe fazer tudo. E tem que ser humilde.
e tem que ser humilde para aquilo que tu não sabe, tu conseguir achar as pessoas que sabem e te ajudam. E eu teria feito isso um pouquinho antes, um pouquinho lá atrás. Mas de novo, né, Matheus, aí eu não sei se hoje estaria, se isso hoje estaria assim, eu estaria nesse momento que a gente está. Mas é uma certeza que tu tem hoje, né? Exatamente, a importância de conseguir delegar para a pessoa certa. Então, pedir voltar ajuda lá e atrás, reconhecer, falando de negócios, hoje é ter mais pessoas do teu lado para te ajudar naquilo que a gente não sabia. A gente cometeu alguns erros no passado por não ter, por não conhecer, por não saber. E se naquele momento a gente tivesse apoiado em pessoas que daqui a pouco poderia ter sido um pouquinho diferente. E tem uma questão até cultural, né? Sobre o pedir ajuda, né? Reconhecer que não sabe isso ou aquilo. A gente tem uma resistência cultural. E é fator histórico daí, que o resultado hoje seria diferente. Para melhor, para pior, nunca saberemos. Mas é aquela coisa, quando tu conversa com alguém mais experiente, dá uma dica, o que tu teria feito diferente, o mercado. Sim, e eu fui uma pessoa, a minha vida toda fui, cara, de uma timidez assim, ó. Para mim, abrir a boca hoje tá um pouquinho mais fácil ainda, mas me desafiei muito nesse período, porque, cara, se eu estivesse em qualquer lugar, ou num público, alguém pedisse para mim falar alguma coisa, eu acho que eu morria de tão tímido. Mas o maior desafio, é o maior medo, né? O maior medo. Então isso, daqui a pouco, se fosse para mim voltar lá um pouquinho, um conselho que eu dizia, cara, mete a cara, vai. Porque a gente conseguiu aprender um pouco e perder um pouquinho dessa timidez metendo a cara. Muitas vezes um palestrante em cima do palco é algum voluntário. Tu se esconde. Não sei o que vai acontecer, mas vou pagar um mico, mas vou lá. E sabe, isso vai quebrando os paradigmas, vai fazendo com que tu... Isso é o que eu digo pros meus filhos hoje. Eu acho que o grande segredo de tudo hoje está na comunicação. A pessoa que é boa comunicadora, a chance de dar errado é muito difícil. Em tudo que tu for fazer, tu precisa ter comunicação. É com a família, é negócio, tudo. Tendo um bom comunicador, as portas com certeza se abrem. Literalmente, então, tu deu a cara a tapa. Dei. Né? Muito. Numa área que era desafiadora pra ti. O primeiro discurso que tive que fazer em público, rapaz do céu. Foi terrível. A mão molhada. Mãos, pé, tremedeira. Mas foi. Tem que ir. É o maior medo, né? Falar em público, né? O segundo maior medo é da morte. Nas pesquisas, falar em público, você só brinca, né? Se tu pedir... Dificilmente alguém diz que tem medo de morrer, mas de falar em público ganha, né? Ganha. Então é bem desafiador. Tá, Ademir, muito obrigado, né, pelo teu tempo hoje aqui conosco, né? Mais um momento, né? Além de tantos outros, né? Agradecer e vamos lá. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da história do Ademir Deitos, do CNPJ, da empresa. Para nós é muito gratificante. Quando eu falo nós, eu falo família, falo a empresa. E também agradecer. Foi um momento bacana, uma troca. Espero que tenha matado algumas curiosidades, espero ter contribuído com alguma forma para no futuro algumas pessoas... Eu estava vindo para cá hoje pensando assim, cara, nós estamos gravando esse negócio aqui, daqui a 50 anos vai estar em algum lugar. Exato. Esse negócio é a nossa memória, né? Exatamente. A gente está construindo justamente a memória por vídeo agora do CDL, né? Exatamente. Aí ao mesmo tempo eu pensei assim, se nós tivéssemos isso pensando em CDL, né? Sim. De todas as pessoas lá de trás, de todos os presidentes fazendo alguma... Que bacana se a gente conseguisse fazer isso hoje, né? E espero que daqui para frente a gente consiga fazer e deixar esse legado para as futuras gerações. É o nosso grande objetivo, né? Que a gente possa fazer realmente essa construção da história, né? E tu trouxe essa pauta final agora para agradecer a presença, então, do nosso atual presidente, né? O quanto a gente está... Hoje a entidade está com 53 anos.
e tem o documentário dos 50 anos. E agora a gente está tendo então a oportunidade de conversar, de conhecer com mais profundidade, com mais tempo nesse talk show, quem realmente constrói a história e vive o voluntariado, a entidade. E sim, quando a gente chegar nos 60 anos da CDL, o documentário vai estar, entre aspas, pronto. Exatamente. Justamente uma construção ao longo dos anos, mostrando quem foram as pessoas que estão continuando, né, a plantar o que a primeira diretoria, há 53 anos atrás, né, começou do zero, para que a gente pudesse estar, de fato, hoje, nessa bela sede, gravando conteúdo, dando as informações e levando adiante, de novo, conhecimento, né? Todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina. Afinal de contas, conhecimento, né, da teoria e da prática é muito diferente. Exatamente. Muito obrigado, Ademir. Né? É o que fica. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.